Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, é uma alegria e um prazer recebê-los aqui, como a gente sempre costuma dizer. E não é diferente, dos nossos encontros anteriores, dentro da obrigação que temos nesse diálogo inicial, da gente falar um pouquinho da Umbanda. Primeira, talvez, informação relevante, que a Umbanda é a única e autêntica religião brasileira. Quando a gente fala isso, as pessoas, não pode ser, mas é verdade. É a única e autêntica religião brasileira. Mas eu aproveito para dar as boas-vindas a todos os irmãos que vêm de outras escolas, nós não fazemos distinção. Então, para nós é sempre um motivo de muita alegria recebê-los aqui. Venham vocês de qual setor professam, independente de estarem aqui hoje. E dentro das orientações espirituais que recebemos, uma das nossas funções primordiais é divulgar a doutrina do Tríplice Caminho. E a doutrina do Tríplice Caminho, de uma forma assim bem simplificada, é fazer com que a gente entenda como melhorar a forma de pensar, de sentir e de agir. E para que isso aconteça de forma positiva e relevante, é fundamental que a gente sintonize a sabedoria, o amor e a ação efetiva. Então, a doutrina do Tríplice Caminho é isso, é aprender a utilizar, através dos nossos órgãos de sentidos e expressão, o pensar, o sentir e o agir. Por quê? Porque alinhando o nosso pensamento e o nosso sentimento, nós vamos acertar nas nossas ações. Então, o foco da espiritualidade traz esse ponto de referência a todos nós. E é sempre bom lembrarmos que é necessário também utilizarmos de nossa vontade. E uma dessas vocês já estão utilizando, senão não estariam aqui hoje. Muitos de vocês deixaram lá os seus lares em pleno sábado, podia estar lá festejando com os amigos, tomando a cervejinha, sei lá, confraternizando como é comum nos finais de semana. Só que nós entendemos e temos aprendido isso com a espiritualidade, que cada minuto para nós aqui no ambiente sagrado nos reforça a identidade espiritual. E ao reforçarmos essa identidade espiritual, nós vamos de encontro à nossa ancestralidade. E aí, para ser mais exato, somos espíritos, independente de estarmos encarnados ou desencarnados. Então, quando nós dedicamos nas nossas horas vagas e movemos esforços para aprendermos mais a respeito da nossa verdadeira identidade, nós contribuímos para a nossa evolução e a evolução daqueles que estão próximos de nós. Então, para nós é sempre muito positivo estarmos aqui reunidos, nessa troca energética, nessa troca espiritual, e principalmente dispostos a escutar os ancestrais que são os verdadeiros professores em um dia de rito público. A exemplo de hoje, que são os caboclos e ao final os Exus. Então, nosso rito hoje ele tem essa divisão. Na primeira etapa, nós vamos evocar 5 das 7 vibrações e vamos nos auguros, que são as invocações e evocações, rogar para que eles possam comparecer e conversar conosco. Que é aquela famosa tradição oral, conversa no pé de ouvido. Nas nossas dúvidas, colocamos diante deles e eles vão nos orientar no caminho. O que é o caminho? É o processo evolutivo. Todos nós estamos em busca da nossa felicidade, da nossa alegria, e cada vez que nós recebemos informações que nos facilitam esse caminho, nós vamos avançando de forma consciente nele. Temos uma distinção também muito comum, e vocês vão me ouvir falar várias vezes sobre isso. Nós temos uma fé que é racional, que a gente quer resposta para tudo. A gente quer passar pelo campo da racionalidade e tentar compreender da forma mais objetiva aquilo que está nos sendo indicado. Mas também a gente tem uma fé realizante, que às vezes a gente abandona um pouquinho essa racionalidade de Tomé, como dizia Jesus, Tomé, coloca aqui a mão na sua vida para ver se é só eu mesmo. Então essa fé, a gente sai da fé racional e a gente vai para a fé realizante. Baseado no quê? Nas instruções desses ancestrais. Eu ouvi aqui meu filho falar e explicar a vocês, é um trabalho novo que nós iniciamos, de estar mostrando para vocês que a medicina que é executada nos dias de ritos tem muito a ver com as propriedades de cura das plantas. Seja com banho, seja com defumadores, seja com chá, seja com garrafadas, seja com sacudimentos. Tudo isso é válido. E quando nós recebemos uma informação que contribui para essa nossa compreensão,
mais válido ainda. Eu sei que muitos de vocês, quando passam pelas consultas, podem ser indicados, seja para um banho, às vezes uma conexão até na natureza, né, que é o verdadeiro altar de Deus. E os mentores têm essa consciência. E às vezes, vez ou outra, né, eles nos recomendam, vá na mata, sente lá na beirada do córrego, deixa a água passar por você, descarregá-la. Vai lá, abraça aquela árvore que vocês acham que é uma árvore bonita, converse com ela, transmita a energia a ela e deixa ela transmitir a energia a vocês. Então todas essas recomendações são terapias de terreiro. E aí o ponto importante, eu costumo sempre dizer, precisamos nos dar o benefício da dúvida. Recebemos a informação? Vamos colocar, vamos experimentar para ver se funciona ou não. E nesse benefício da dúvida a gente tem aí a condição de, ao final, fazendo uso, de dizer se foi positivo, se fez sentido, né? Para o nosso dia a dia, se nos aliviou às vezes um peso energético, se nos restaurou a saúde que às vezes não estava tão boa assim. Então tudo isso é terapia de terreiro. Para ser assim bastante enfático, eu costumo dizer que o terreiro é um ambulatório da alma. Os mentores não estão muito preocupados com as nossas debilidades físicas, não. Embora eles não reneguem isso. Mas eles estão preocupados com as nossas mazelas espirituais. Então, as recomendações, as conversas às vezes mais sérias, que mexem com a nossa mente, que mexem com o nosso coração, são as verdadeiras terapias que nós precisamos no nosso dia a dia. E para encerrar e não ficar extensivo demais, o mentor maior de nossa casa, vocês vão vê-lo aqui hoje, é o mestre Araniananda, o Caboclo Cobra Coral, que é o nome de guerra dele, né? É um mestre no astral. Esse nome no astral, o registro dele é mestre Araniananda. Mas quando ele baixa aqui, ele se identifica como Caboclo Cobra Coral, juntamente com todos os seus auxiliares que o ajudam nesse trabalho de terreiro. E ele fala, e vem nos ensinando isso ao longo dessas décadas, e eu posso dizer isso com propriedade, já são 3 décadas, né, que ele misericordiosamente me assiste, que ele vai dizer, ele vai nos ensinar o seguinte: tudo que nós aprendemos dentro de um terreiro, num rito público, são lições que precisam ser incorporadas efetivamente e que serem colocadas de forma prática lá no grande terreiro que é a sociedade lá fora. Aí ele vai dizer que isso aqui é uma sala de aula, mas tudo que nós aprendemos aqui precisa ser exercitado no nosso dia a dia lá fora. E aí eu me lembro que um dos discípulos que já passou por aqui, ele dizia que ninguém precisa ficar preocupado com a trouxinha de coisas ruins que trouxeram. Deixa lá no portão, ninguém vai pegar, ninguém quer pegar as coisas ruins dos outros. Deixa lá no portão, na hora que você sai daqui, você recolhe de volta e volta para a sua vida do dia a dia. Evidentemente que estou falando de forma metaforizada. O que eu quero dizer é que quando vocês estiverem aqui, sintonizem a força. Vibrem na frequência espiritual que está nos sendo oferecida e aproveitem o máximo desses mananciais que são vertidos sobre nós. E aproveito também para convidá-los. Quem não conhece o nosso trabalho de terça-feira, vem conhecer. É uma forma diferente de se fazer umbanda, mas dá a vocês a oportunidade de vocês trabalharem outros atributos que são diferentes do que são trabalhados na terça-feira. E com isso, vocês mesmos vão chegar à conclusão de, depois de algum certo tempo, estando aqui junto conosco, exercitando junto conosco, que vocês vão perceber uma melhora gradativa. E é isso que nos alegra saber que disponibilizamos como médiuns, né, as nossas horas de lazer no final de semana para estarmos aqui com vocês. E esperamos que isso seja gratificante para todos nós. Ele me pediu, né, o Katacheu Zovoyan, é um dos iniciados da casa, ele explicou aqui sobre o mistério do Mambankara, que é os mitos, né, do maracujá, que é uma força sagrada para nós. E ele, muito bem, mostrou para vocês algumas informações relevantes, curiosas, que vale a pena a gente depois até pesquisar mais. Mas ele esqueceu de dizer e pediu que eu falasse. A nossa intenção é disponibilizar a vocês ervas e poderes, para que vocês aprendam a vocês mesmos prepararem os vossos remédios, seja no banho, seja nos chás. E quando vocês aprenderem isso, já estiverem bastante afinados, né, com essa nossa pedagogia, vocês vão poder fazer o uso de forma consciente. E lá em cima, não sei se vocês viram na área de convivência social, que é aquele espaço onde a gente tem a biblioteca, a loja, a cantina,
tem um espaço agora com 2 imagens, vocês devem ter visto lá 2 imagens de preto velho, e tem as prateleiras. Nas prateleiras lá tem exemplares de várias ervas. E se por acaso algum de vocês sair aqui com alguma dessas recomendações, é sempre bom. Se essa erva tiver uma correlação com você, seja no signo, seja no orixá, que vocês possam tê-la em casa. Porque a gente aprende dentro da magia vegeto-astromagnética que o uso das ervas devem ser sempre nas luas positivas. E nós temos, né, para substituir esse período que não está positivo, uma confecção, que é um dos setores de trabalho de nossa casa, de poder, né, oferecer a vocês um banho já preparado, é um banho que nós desenvolvemos, está sempre presente nas nossas lojas, para vocês adquirirem, justamente, às vezes por não terem essa erva em casa. E qual que é a recomendação? Se a lua está positiva e vocês têm a erva, tomem com a erva. O poder é muito maior. Ah, se a lua está negativa e vocês não têm a erva em casa, aí sim, façam uso dos banhos e recomendações que temos aqui, que não vai ser o 100% da erva in natura, mas vai de alguma forma auxiliá-los nesse caminho de limpeza, de transmutação energética. No mais, para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Marachitã e eu já dirijo, né, esse trabalho nessa casa há mais de 2 décadas e a gente vem num trabalho, num esforço, né, coletivo, porque eu não faço Umbanda sozinho, né, eu preciso dos auxiliares, dos cooperadores. Nós estamos nos esforçando para que a gente coloque a Umbanda no lugar onde ela merece. E para que isso aconteça de forma consciente e gradativa, a gente precisa ir aparando, né, as arestas de muitos mitos que existem por aí, tais como que Exu é o enviado do demônio. Não existe isso. Que os caboclos são espíritos civícolas ignorantes. Não existe isso. E vocês têm a oportunidade de provarem isso no dia a dia, quando estão conversando com qualquer um desses mentores. No mais é isso, um saravá profundo, luz na mente e paz no coração, que a gente deseja a vocês, e que as energias sejam movimentadas em benefício de todos nós, né? Que a gente possa restabelecer o equilíbrio, a estabilidade e a harmonia. Saravá!